Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos, quase não chego. Deus é bom. Alegria estar com vocês aqui esses 3 dias. 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. E o tema 3 encontros que nós teremos nos próximos 3 dias leva o nome de um dos meus livros, né? Na mala, mas como eu estou vendo, amanhã está disponível. O livro se chama Redenção Familiar. Não está restrito apenas aos casais, principalmente aos solteiros, para fazer a escolha certa. Não se restringe só em compreender casamento, mas qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Para a gente entender qual o propósito de Deus por meio da família, eu acredito que a gente tem que entender, antes de tudo, a doutrina do pecado, que é o que eu quero falar no primeiro dia. A gente não vai entender absolutamente nada do que Deus tem a dizer, a falar e a fazer. A gente não vai entender o Evangelho, a gente não vai entender o propósito de Deus, se a gente não entender a consequência da queda do ser humano. A queda do ser humano da presença de Deus. Por isso que o Evangelho existe, é por isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, porque o ser humano pecou. E no livro que nós vamos ler, que é o livro de Romanos, diz que essa queda nos tornou destituídos da glória de Deus. Então você não é o que você é sem que o pecado intervenha na sua identidade. E hoje a gente vai entender as esferas da intervenção desse pecado. Quando o assunto é família e casamento, por incrível que pareça, não envolve mais pecado a grosso modo como domínio. Estava em Curitiba esses dias, tive um bom bate-papo com um amigo meu, pastor, de madrugada, e a gente discutindo ali a questão do pecado na língua original do Novo Testamento, que é o grego. O grego ele vai trazer 3 palavras que vão definir o pecado. Então nós pastores, no seminário a gente aprende. O pecado se chama na teologia harmartia, com H, a primeira letra. Mas no grego vai ter harmartia, harmatolos, que é o praticante do pecado, a pessoa, e harmatano, que é o comportamento pecaminoso. Jesus foi para a cruz do Calvário e resolveu o nosso problema em definitivo. Por isso que ele disse, está consumado. Se assentou à destra da majestade. Então Jesus resolveu que pecado, pastor Anderson, na cruz do Calvário? A potestade do pecado. A hamartia, que é literalmente perder o selo. É o que o Senhor falou para Adão e Eva, né? Quando você desobedecer, certamente você vai morrer. O que morreu ali? O selo da presença de Deus no ser humano morreu. Se o ser humano morre nessa desobediência, tudo vai morrer através da vida dele, inclusive a família, inclusive o casamento, inclusive sua sexualidade, tudo caiu na queda de Adão. Existem 2 possibilidades depois que Jesus resolve a potestade do pecado. Que é você desprezar, Jesus venceu a potestade do pecado, João 3,16, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para que vocês tenham vida plena em meu filho. Quem crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. Ou seja, quem não crê continua sobre o domínio da potestade do pecado, onde o pecado não é apenas um comportamento, como é para o crente. O crente tem um luxo. Qual o luxo do crente? O pecado não é mais a natureza dele. O pecado não é mais o governo dele. Ele peca como comportamento, não mais como natureza.
identidade. Coisa que o ímpio não vai conseguir. Ele peca porque o pecado é a natureza dele. O pecado é o governo dele. O pecado é a identidade dele. É isso que a gente precisa entender. O pecado do ímpio, o pecado de dentro para fora. O pecado do crente é um pecado de fora para dentro. E o pecado que o crente continua praticando não é um pecado que intervém em sua salvação, por incrível que pareça. Mas é um pecado que vai interferir em quê? Em sua plenitude de vida. Você pode ser um crente salvo com uma vida desgraçada. Você pode ser um crente salvo com um caráter horroroso. Você pode ser um crente salvo com um casamento abominável aos olhos de Deus. Ser salvo. É difícil para o religioso evangélico entender isso. Santidade não salva. Santidade é o reflexo de uma vida salva. Olha que diferença faz. A religião evangélica diz: para de fumar, para de beber, para de assistir novela, não use essa cor de batom. Então, Jesus fez o que na cruz do Calvário, se é você que está se salvando? Que assistiu o brother. Jesus morreu em vão, porque você está se fazendo o seu próprio Salvador. Você é o seu Cristo. Você é o seu próprio Messias. É isso que levou a igreja evangélica para a idolatria política conservadora. Porque é o sentimento de não ser salvo. Aí você quer eleger um político para fazer uma defesa de valores que te faça sentir salvo. Porque você não se sente tão salvo assim. Então você precisa de confirmação que você é salvo. Então você precisa que um político vá lá e faça uma lei para dar a sensação aos evangélicos que os evangélicos estão protegidos, guardados, salvos. Mas você não precisa se sentir salvo. Você precisa saber que você é salvo. Sem você, além de você, o seu Salvador é Cristo e o mérito é dele. João 3,16, volto lá. Quem crê não será julgado. Você crê que você é todo pecador e ele é todo salvador, está feito. Paulo vai dizer em Romanos que se você crê nisso, você confessa com a sua boca que ele é o Senhor. Acabou. Se essa for a sua vida, se essa for a sua fé, você está salvo. Pastor, e o que tudo isso tem a ver com redenção? É que a desgrameira do teu casamento não tem a ver com a tua salvação, tem a ver com a tua santificação. Tem a ver com a resposta que você está dando ao fato que ele te salvou. Ele te salvou, aí você decide, então eu quero ter um estilo que honre essa salvação. A santidade do crente é esse reflexo. Ele não mudou para ser salvo, senão o mérito é dele. Mas porque ele foi salvo, ele quer agradecer, dizendo: eu vou valorizar a salvação gratuita que esse Senhor maravilhoso me deu. Então você passa a deixar de fazer coisas como uma reação a essa maravilhosa salvação, não é o oposto. Porque ser santo sem ele é um trapo imundo. Que no mínimo gera em você um orgulho, entendeu? É o orgulho do dia da ceia, já percebeu? Que tem crente que tem orgulho assim, ó. Olha, pegou o pão e pegou o vinho, o irmão não pegou. Ao invés dele já quebrantar para chegar junto do irmão e perguntar por que o irmão não ceiou, ele se sente vaidoso por se achar digno de ceiar, sentir aquela superioridade contra o irmão que não ceiou. Olha, o que será que ele fez? Mas eu não fiz nada, então. Olha que trapo imundo. Você se acha digno de beber o sangue, tomar o suco que representa o sangue
comer o pão que representa o corpo, você se acha digno. Assim, ó, eu sou tão pleno em mim mesmo, tão santo em mim mesmo, eu sou digno. Tá doido, cachoeira. Você ceia desesperadamente no mérito dele, não? É isso que está acontecendo com nós crentes. Nosso estilo de vida. Talvez esteja tudo bem com a nossa salvação eterna. Talvez não com a nossa salvação terrena. Vai desenrolar o manto. Entendeu? Salvação eterna é a que ele faz. Salvação terrena é a que você faz. Então ele não vai salvar seu casamento. É o drama. Você fala, gente, Jesus é o meu salvador porque ele não está salvando o meu casamento. É a responsabilidade dele. A responsabilidade dele foi salvar a tua alma para a vida eterna. Isso ele já fez. Agora é sua decisão. Hoje eu vou falar dele, tá? Mas a partir da manhã eu vou falar Maria. Aí o trem vai ficar mais... Porque está todo mundo reclamando que tem coisa ruim. Quem está se avaliando é um marido bom. Está todo mundo reclamando que tem um marido ruim. Vícios sexuais, em adultério. Mas tem poucas mulheres hoje, principalmente por causa que não conseguem me responder se o marido está sozinho no pecado que ele está cometendo. Foi a esposa que levou ele para lá. Uma esposa mandou hoje no meu Instagram, meu marido fica olhando demais outras mulheres, o que fazer? Responder para mim o que ele não está vendo em você ao ponto de ter que olhar para outras mulheres. É uma pergunta hoje que não se pode fazer nas igrejas, porque, primeiro, o feminismo não deixa. Segundo, a mulher sempre é uma vítima de tudo. E ela não é responsável por nada. Entendeu? Então, o homem, hoje na sociedade, é culpado, até que se prove o contrário, e a mulher é inocente sempre mesmo sendo culpada. Ou você vê com facilidade uma esposa pedindo perdão? Por quê? Ela reconhece que o masculino é tão defeituoso que ela fala, ele errou 9 vezes, por que eu tenho que pedir perdão para um cara que erra mais do que ele? Mas, querida, ele pode errar 1 milhão de vezes. Se você errou, você tem que se arrepender também. Então, isso é uma vaidade que impede o quê? Santificação, transformação, mudança. E vai interferindo no que eu estou chamando de salvação do andar inferior. Salvação do andar superior é de Jesus, é eterna. Salvação do andar inferior é nossa. Caráter, sexualidade, casamento, caráter. Tudo é uma decisão nossa, não é decisão dele. É nossa, eu me percebi. É o difícil hoje para o ser humano, automaticamente para o evangélico, se perceber. Está todo mundo hoje atrás de uma culpado. Todo mundo hoje é vítima. Virou uma moda ser vítima. Ninguém se enxerga, ninguém se percebe, ninguém se olha, ninguém olha para dentro. A culpa é sempre de alguém. A culpa hoje sempre tem que ser terceirizada. Então, Jesus resolveu o problema do pecado. Pareça. Olha que coisa sensível e perigosa de se dizer nos nossos dias. Tão poderoso que Jesus fez na cruz, que os autores bíblicos não nos chamam de pecadores. Testamento eu estou falando, tá? E agora, de novo, depois dos evangelhos e depois de Atos, que é considerado o 5º evangelho. A partir de Romanos. Romanos, 1 Coríntios, Filipenses.
1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Efésios, Filipenses, Colossenses, lê todo mundo e a maioria das cartas de Paulo. Lá, 1 Pedro, 1 João, 2 João, lê tudo. Vê como eles fazem a saudação do primeiro capítulo e a saudação do último capítulo. Vê de casa, tá? Geralmente, no primeiro capítulo ou no último capítulo, está escrito assim, beijo santo, ou saudação aos santos. Olha só, ou aos justos de Deus, ou aos justificados de Deus. Então, os apóstolos receberam de maneira fresca o que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi vencer a potestade do pecado, e isso fez com que Deus, os próprios apóstolos, enxergassem o ser humano em seu estado futuro, não no seu estado presente. Vou melhorar isso aqui, agora você vai entender, tá? O presidiário cometeu um crime, ficou 10 anos na cadeia. Ele saiu hoje da cadeia. Ok? Você acha que um cara que passou 10 anos na cadeia e saiu hoje da cadeia vai se sentir fora da cadeia no primeiro dia? Primeira semana? Primeiro mês? Primeiro ano? Ele tem que fazer o quê? Renovar o entendimento dele. Para que a realidade atual dele faça mais sentido para ele do que o passado dele. Então, saiu, junto com a soltura dele, que chamam de alvará de soltura. O juiz foi lá e assinou, mandou para o presídio, acabou a pena desse jeito. Agora, o Estado, por meio da representação do seu magistrado, que é o juiz, autoriza, por meio desse alvará, a soltura do preso tal. Ok? Aí esse cara sai da cadeia. Aí ele pode dizer para você, eu não estou me sentindo liberto. Aí alguém pode dizer, pouco importa, o documento diz que você é livre. É isso que está acontecendo. Jesus venceu a potestade do pecado. Ok? Nos livrou, está escrito na palavra, do império da morte e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. É o que está escrito. Aí a gente diz, estou me sentindo muito salvo. Aí Jesus ou o Espírito Santo diz, pouco importa, o documento diz outra coisa. Eu não estou me sentindo muito livre e muito santo, problema seu. Romanos 12 na sua cachola. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tintim, santo ou não, é um problema teu. Documento de Deus diz que você é santo. É mais ou menos assim, ó. Ô Deus, me perdoa. Pelo quê? Pelo que eu fiz, mas não está constando nada aqui na sua ficha. Por quê, querido? Olha que coisa perigosa. Jesus não está te perdoando. É perigoso esse pensamento, mas ele é transformador. Ele não vai fazer. Ele já fez. Sentou, a Bíblia diz, sentou à destra da majestade. Então, o que não está funcionando na sua vida e na minha vida é irresponsabilidade evangélica. O alvará de soltura diz, é livre. Aí você está vivendo como um prisioneiro. O alvará está dizendo, você é filho de Deus. Não, mas você ainda quer viver como uma víbora, verme imitando Satanás, rastejando, comendo pó. O documento diz, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas você ainda está decidindo viver como um mendigo espiritual. O reino não te fosse dado. O documento diz que você foi chamado à plenitude. Mas você quer sobreviver. Você quer essa vida atribulada.
Você quer essa vida raimunda? Seu pé na igreja, pé no mundo? Com isso eu não estou dizendo dessa vida religiosa alienada, porque esse documento diz que nós somos santos do mundo, não somos do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, essa transformação de dentro para fora, ao Jesus vencer a potestade do pecado, dá a nós uma identidade onde nós somos santos no mundo, em qualquer lugar, porque em Cristo Jesus não existe mais o lugar sagrado. Os evangélicos ficam adorando Jerusalém geograficamente como se ela fosse uma terra santa. Ela não é. Ela pode ser geograficamente uma terra de lembrança para a santidade de Deus com o povo. Mas você sabia que Israel, Jerusalém, existe o maior movimento gay do mundo? Sabia? Como que é uma terra geograficamente santa? É isso que infantiliza o crente. O crente que não quer viver uma vida plena precisa de escoras idólatras. Então se eu fizer uma peregrinação para Israel, eu vou voltar mais santo do que eu. Vai não, só vai gastar dinheiro. Pastor Anderson, Paulo diz aqui em Romanos, segundo dever de casa, ler Bíblia. Amém? Paulo diz, a Israel de Deus só é a verdadeira Israel de Deus quem o é na circuncisão do Espírito. Ele diz, olha, essa aliança não está mais na carne, essa aliança não está mais na geografia. Jesus aprontou para o templo e diz, eu destruo ele e refaço ele em 3 dias. E Jesus estava falando dele, estava falando da alvenaria do templo, levou 7 anos para ser reconstruído. Cristo está dizendo, em outras palavras, em mim, na minha entrega, no meu voluntário sacrifício, não existirá mais o lugar santo, só pessoas santificadas. Essa que é a grande questão, não existe mais um lugar santo. Nem aquele monte, lembra da samaritana, João 4? Nem naquele monte, nem naquele outro, não tem posição, nem geografia para adorar a Deus, porque chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adoram por dentro. Adoram em espírito e em... Acabou? Então, se não tem mais o lugar santo, se tivesse o lugar santo, padre não era pedófilo. Se tivesse lugar santo, pastor não era. Faltou palavra. Quase pequei. Então, onde pastor malandro, pilantra, tomador de... todo errado sexualmente. Então, a igreja não é um lugar santo, não é a casa do Senhor, porque o pastor é malandro. A igreja não é um lugar santo, a casa do Senhor, porque o padre é pedófilo. Tem lugar santo, só pessoas santificadas. É esse entendimento. Deus não tem mais um templo de alvenaria, que fez templo em nós, e pode nos ajudar na mudança da nossa vida, caráter, sexualidade e casamento. Eu sou o portador dessa presença. Eu sou o portador da glória. Ele está em mim. Te dá uma resposta a isso. É difícil para o religioso assumir a verdade. O religioso ama uma terceirização. Quer uma água ungida, quer uma pedra especial, ele quer um voto, ele quer... Entendeu? Ele quer complicar o que é fácil. O que é fácil? Ele está em ti. E o que é extremamente fácil se torna extremamente difícil para quem não quer assumir responsabilidade. Alguém trai, alguém adultera, mais fácil espiritualizar, responsabilizando o demônio, que se assumir. E a parte traída também.
assumir a coautoria, talvez, do adultério. E aí? Se a gente fosse crente responsável, quer dizer, talvez a gente responsabilizasse que o cônjuge não está só no pecado que ele está cometendo. A responsabilidade do pecado, ela sempre será pessoal. Quem pecou é responsável, amém? Mas quem é maduro vai reconhecer se conduzir o outro. Tá? Como, pastor, um marido ou uma esposa pode conduzir o cônjuge ao pecado? Se não está entregando a ele o que o Evangelho ordenou entregar. Quer um exemplo? Meu Instagram parece uma novena, parece uma procissão de crente. Pastor Anderson, o marido chega do trabalho, dá mais atenção à cachorra do que a mim. Eu falei, por que a senhora não está imitando a cachorra? Ela, o senhor está me ofendendo? Não. Fazendo uma pergunta. Como a senhora recebe seu marido do trabalho, como a cachorra recebe seu marido quando ele chega do trabalho? Eu estou perguntando. A senhora está com ciúme da cachorra? Imite a cachorra. Ou seja, a cachorra não recebe o marido cacaré. Não recebe o marido jogando logo de cara dele uma multidão de problemas sem que ele sente no sofá, tire o cuidado, tome um banho, faça uma janta. Entendeu? A outra perguntou por que ela fazia, porque no trabalho o marido ia para o bar e não ia para casa. É porque ele está obedecendo a Bíblia. Aí ela, eu sabia, espero que esse pastor está escrito. É melhor morar no deserto sozinho do lado de uma mulher idosa, reclamona. Então, se o teu marido respeitado, por que ele quer ir para a mesa do bar depois do trabalho? Ele está dizendo para ti que a tua companhia é insuportável. Porque na mesa do bar, por incrível que pareça, é o lugar que um homem não é julgado, é o lugar da igualdade desgraçada. É um péssimo lugar, mas é um lugar onde nenhum bêbado julga o outro. E a Bíblia diz em Gênesis 2:24 que homem e mulher no casamento estavam nus, não se envergonhavam. Então é para o homem se sentir um com a mulher dele. Então se a mulher dele é tão megera que ele não tem prazer em voltar para ela, ela tem que culpá-lo menos e investigar mais. Porque assim como a mulher reclama que o homem lhe sonega fidelidade, cuidado, proteção e amor, o homem pode reclamar que lhe falta respeito? Porque a gente não reclama não, a gente adoece por dentro. Também está escrito na Bíblia, Provérbios, a mulher que desonra seu marido é como seus ossos. Então tem marido apodrecendo por dentro. E é fácil puni-lo quando ele encontra a amante. Mas talvez a amante é para ele o companheiro de bar também é. Uma relação sem julgamento. Agora, as tuas amigas separam. Antes de vendo que é fácil ser uma vítima? Não vai ficar do lado de uma mulher, o marido está no... Quem vai ter uma sabedoria para dizer, calma aí, em casa para ir para a mesa do... Provérbios 31. Lá, da mulher virtuosa, marido.
Seu marido não quer voltar para casa. Ele quer chegar em casa, ver que os meninos já dormiram, ver que você já dormiu, já é atrito. Não está na moda fazer essas reflexões. E mulheres são práticos, isso mesmo. A gente vai ver, tá? Acabou não, a gente tem que... Gente, calma. Vai ter para todo mundo. Vocês são goianos, vocês gostam de pamonha aqui também? Salgada, doce, mista. Tem para todo mundo, entendeu? É o cliente que decide se quer doce, se quer salgado ou quer com pimenta. Vai ter para todo mundo, calma. Mas o que é o evangelho do Senhor? Você está reclamando muito de alguém, tem um profeta com espelho e diz, já se olhou? Viu um pouquinho? É bom que não seja o pastor local, né? Tá de nós como pastores. A gente vai falar um trem desse, fala, então, bom, vem, pastor de fora, passa o trabalho. Você fica aí pensando com seus botões. Então, percebeu? Baseado nisso que eu falei. Se o seu casamento tendo uma crise, essa nada tem a ver com salvos para. É um grande dilema. Eu sou crente. O que está acontecendo? Tem a ver com santificação. Uma falta de autopercepção. Porque, vamos lá, Rei Davi. Rei Davi e Abraão, homens de Deus, daram a graça de Deus, parece, do levou para o tempo dele. Então, veja se Deus desistiu da vida do rei Davi, mesmo com pecados horrorosos que ele praticou. Por quê? O que eu disse a você é perigoso, mas é verdade. Tem o pecado para a vida eterna. O Novo Testamento vai dizer, por esses não ore. Principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Ou seja, tem pecado do Cristo que intervém na salvação eterna. O Salvador é Ele. Então, mesmo pecados tão horrorosos como o rei Davi praticou, pecados não interviram em sua salvação eterna. Mas interviram em quê, pastor? Qualidade de vida. Então, ele era um homem de Deus, ministério, era um homem de Deus em sua função, mas não viveu plenamente como homem de Deus em sua vida privada. Então, percebe duas coisas diferentes? Pode ser crente no ministério e pode não ser em sua vida particular, porque vai depender da sua intenção, da sua decisão. Eu quero. Como eu sou um homem de Deus no púlpito, eu quero ser na vida. Assim como eu sou salvo para a vida eterna, eu quero ser salvo em outras áreas da minha vida. Decidi ser um santo no mundo. Ser um santo em todas as áreas. E não achar que a salvação eterna faz Deus teu devedor para te salvar em todo. Vai. Jesus fez. Pagou no seu lugar o que você devia. Ok? A parte jurídica do negócio. É um criminoso. Jesus, como juiz, agora ele cumpriu a pena. Gente. Cabe agora a sua função. Valorizar o que foi feito. Você vai chamar isso de santificação. Santificação é Jesus sozinho. Santificação é Jesus e você. A partir da sua decisão.
Você pode ser justificado, salvo para a vida eterna, e não ser santificado, salvo os assuntos da terra. Porque é sempre o seu querer. Lembra? Estou falando esse mês muito, 10 leprosos, lembra? Jesus curou 10. Um voltou. Aí Jesus perguntou, mas eu não curei. Cadê os 9? É aqui. Então os 9 pegam o presente da graça, vão embora, mas um diz, não é só isso não. Mais. Eu quero esse mais. Aí ele volta para o mais. Então tem crente que está satisfeito. Benefício. Com a salvação, com a cura, ou uma profecia, ou uma prosperidade financeira. Isso. Obrigado. Tá bom. Aí você pode viver os princípios da palavra e crescer financeiramente. Não sei de Jesus. Mesmo estando dentro da igreja, pode ser próspero por obediência bíblica e está indo para o inferno. Você pode ser curado como os 10 leprosos e não ser convertido. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você pode pegar uma parcela e não pegar o evangelho todo. Vai afetar a nossa vida. Então, não é um assunto espiritual. Um assunto de autopercepção e autorresponsabilidade. Eu me reconheço, eu me vejo, eu sei quem eu sou, eu quero tomar providências da presença. Por quê? Jesus só vai falar com você em uma área que incomoda ao ponto de desnudar na presença. Se não te incomoda, quer conversar com ele para aquele assunto, vai interferir. Eu acho que o evangelho é só para salvar a alma para a vida. Fala, tudo bem. Não entendi também que a queda de Adão é uma queda econômica. A riqueza só existe por causa do pecado original. Então Jesus fala sobre nenhum, meu filho. Por quê? Sério, pastor? Jovem rico, discípulo, que coisa. Que pegam, o versículo não forma uma doutrina. Diz da boca de 2 ou 3, confirme toda a palavra. Hein? A gente rejeita a teologia da prosperidade, mas a gente não pode, ao rejeitar a teologia da prosperidade, desprezar a prosperidade bíblica ou criar a teologia da pobreza, que é a pior. 2 problemas. Teologia da prosperidade é um problema, teologia da pobreza é outro problema. Existe prosperidade porque a queda também afeta a economia das nações. Aí a pergunta agora, de 1 milhão que eu faço aos irmãos. Jesus morreu, que apóstolo tinha dinheiro para pagar o funeral? Porque estava todo mundo assim, ó, Maranata, Maranata, vamos para o ministério. Quem se tornaram desapegados para viver do milagre do dia e não é um problema. Ok? Mas Lucas 8 diz que as mulheres que foram curadas, que serviam Jesus e eles, seus bens. Mas a Bíblia fez questão de enfatizar quando o Estado e a igreja disputavam sobre o corpo de Jesus, está escrito na Bíblia, e um discípulo rico de Jesus, da cidade de Arimateia, chamado José. Agora, sendo que os irmãos que dizem que evangelho não envolve restauração da economia, dizem que Jesus despreza o dinheiro porque pediu tudo ao jovem rico. É aqui que a gente cria uma meia-verdade e pede de uma vida plena.
Jesus só pediu tudo ao jovem rico porque o caráter do jovem rico era definido pelo dinheiro. Ele tinha uma falsa identidade, uma identidade fake. Ele era servo do dinheiro, o dinheiro não era servo dele. E José de Arimateia, um homem mais velho, experimentado, convertido de fato, tirou o dinheiro de sua identidade e colocou o dinheiro apenas na sua conta bancária e no seu bolso. Quando um crente faz isso, o dinheiro é uma bênção porque o dinheiro vira servo, não senhor. E esse discípulo rico pegou o corpo, ou seja, tinha influência social e política, era o corpo, o governo liberou o corpo, pagou o funeral de Jesus. Então está percebendo? Colocando aqui um outro assunto, a jogada, para falar como a gente está fechado, travado, dizendo, o evangelho é só isso. Entendeu? Tem uns que só buscam a Jesus para a cura. Tem outros que acham que Jesus não cura mais. Aí nem oram. Aí Jesus fala, também não vou curar, não por birra, mas eu só dou para você a partir da sua insatisfação, descontentamento santo. Senhor, eu não estou satisfeito. Isso aqui. Então venha para mim, vamos conversar, eu vou te mostrar na minha palavra que caminho seguir, que princípio seguir. Mas se você está satisfeito, amém. O irmão teve não, como Jó, Deus deu, louvado seja. Amém. Uma morte bonita, né? Morrer sem blasfemar. Mas podemos orar se algum irmão tiver com câncer. E se Jesus curar? Pode viver mais alguns anos. Como o rei Ezequias, anos, né? Não glorificou o Senhor, mas clamou, pediu os 15, o Senhor deu. Ao invés de glorificar, agradecer, não, fez tudo errado. Então está vendo que o Senhor não impõe a nós nosso descontentamento, não desejo. É impossível transformar meu caráter por isso. É impossível o Senhor transformar meu caráter por marido violento, verbalmente, violento fisicamente. Dados populares, né? Pau que nasce. Uma piada certa vez. Pau que nasce torto, a cinza é torta. Tem gente nessa aí, entendeu? Nasci assim, vou morrer assim. O Senhor fala, bom. E por incrível que pareça, pode ser salvo, pode estar salvo. O pastor, certa vez, obviamente que uma licença poética, não é a Bíblia. Apocalipse, ficarei dos seus olhos todos. Pastor brincalhão. Sabe a lágrima lá que João diz? Olha, quando os crentes chegar com a vida atribulada lá no céu, cada crente tem um container celestial com as o Senhor queria transferir para a terra, aí abre lá o anjo e diz, era tudo teu. Rapaz, não adianta mais não. Agora você é perfeito, aqui no céu não tem necessidade, você não vai usar nada. Fecha aí o container. Então, está tudo lá disponível a nós. Transformação, nova vida, redenção das áreas da nossa vida, prosperidade financeira, restauração. Isso for da vontade do Senhor. Está tudo lá. É a oração que volta e meia eu faço. Jesus, eu quero tudo que o Senhor providenciou que não seja pecado. É meu? O Senhor decidiu que é meu? Quero. Eu quero. Porque é para aqui e agora, ué. Eu morrer, eu vou precisar. Provisão, transformação, dons, dinheiro, pessoas. A oração que eu sempre falo, Senhor, tira da minha vida
Igual, sei lá, as pessoas saem da nossa vida e vou morrer. Você perdeu algo que perdeu. O que for. Seja relacionamento. E a Bíblia disse o quê? Não separe o homem. Dependendo do pastor, vai me despregar depois, tá? Mas a autoridade é dele. Mas olha só. É obstinação. E vai mudar, ela vai mudar. Quem não muda sozinho, não mudará acompanhado. E a função do casamento não é evangelizar quem Jesus não está convertendo. Casamento é um encontro de propósitos em Cristo. Não uma ferramenta de salvar outra pessoa. Porque se nem Jesus está salvando, que orgulho é esse que você acha que vai salvar? Fala sobre divórcio, falei para alguns pastores, quase desmaio. Tem divórcios legais. Nem tudo é divórcio porque é casamento. Porque se Deus uniu, vai ter que glorificar a Deus. Se Deus uniu, vai ter que se parecer com Jesus. Se Deus uniu, vai ter que dar uma resposta para Deus. Então, se estão unidos em Cristo, mas glorificam o diabo, não, Deus não uniu. Se Deus uniu e nunca mudam, nunca glorificam, nunca servem à igreja, é um casal que é sempre dor de cabeça, onde está? Um para o outro, para os amigos, para a parentela, para a igreja. O casal tribulação chegou, tipo, sabe, o casal que não é bênção em nenhum lugar que chega. Onde a esposa desrespeita o marido publicamente, onde o marido desonra a esposa, grita com a esposa, quando o culto acaba. Deus não uniu, não. Porque o que Deus une é igual a alguém que o Espírito Santo converteu, pode até errar, mas quando vem a palavra, vem os dons, quando vem o pastor, quando vem o profeta, quando vem o espelho, quando vem a verdade, a pessoa, ela se humilha, ela se quebranta, pastor, certo, eu vou refletir. Mas isso aqui, sabe? Arrogância, petulância, vaidade, autonomia satânica que nunca se submete ao Espírito e à palavra, é de Deus não, moço. É igual Caim, fez a oferta e não é de Deus. E agora? Então é evangélico, vai para a igreja todo domingo, casou na igreja e nem essa pessoa nasceu de novo e nem esse casamento foi Deus que uniu. Tem muito evangélico em julgo desigual com outro evangélico. Fala de julgo desigual com outro, fala de julgo desigual com um, mas tem igual entre evangélicos. Anderson, não está certo não? Todo filho de Deus e todo discípulo é um evangélico, mas nem todo evangélico é filho de Deus e discípulo. Agora, por quê? A igreja evangélica é nossa, só o corpo de Cristo é dele. Não tem gente que está na igreja evangélica que não está na igreja de Jesus. Não tem o selo do Espírito Santo. Uma esposa que tem um selo do Espírito Santo, ela vai se render à verdade. O marido que está convertido, que é nova criação em Cristo, vai. Crente erra por inteiro. Erra para sempre. Uma hora a razão,
a palavra, os homens e as mulheres de Deus trazem essa pessoa para o prumo, a humildade, ela vai se humilhar, ela vai reconhecer, entendeu? Agora, se a pessoa fica ali com a dura cerviz, o que é a dura cerviz? Ela não submete. Entendeu? A diferença do joio e do trigo, sabia? Ouviu a pregação? A diferença é que o vento sopra, a Bíblia chama o Espírito Santo de vento, sopra para onde quer. Então, quando o vento bate na plantação, sabe o que acontece com o trigo? Ele deita. Em comparação a nós, é o quê? De rendição, de humildade, de humilhação. Joio não. Austero, rígido. Bate o vento e ele não dobra. Não, só assim mesmo. Tem que me engolir. Você vai ser quebrado. Porque crente que não vai virar lenha. A introdução, Romanos capítulo 5. Aqui com um café, por favor. Romanos 6:5. Vez que nossa união com Ele é semelhante, assim também nossa ressurreição será semelhante. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida. Dele deixássemos de ser escravos. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. É a minha versão, que ela é mais atual. Versões mais clássicas. Diz: Cristo, corpo do pecado. Olha que coisa espetacular. Tem essa versão aí? Da King James. Verso que eu falei. Cristo, o corpo do pecado é desfeito. Romanos 6:6 ou Romanos 6:7. Eu 6:6, bota 6:7 para aí. 6? A sua versão? 6. Sabemos que o nosso velho homem, para que o nosso pecaminoso. Mas uma versão melhor diz: para que em Cristo Jesus o corpo do pecado seja desfeito ou destruído. A primeira vez que eu tive um rema, uma revelação, chamou a atenção corpo do pecado. Eu achei uma expressão paulina extraordinária. Corpo do pecado. Ele não estava falando da nossa matéria. Está falando, em outra palavra, que o pecado ou o espírito do pecado, a autonomia, a existência própria. Você assistiu o Homem-Aranha com o Venom lá? Aquilo. Uma outra vida, outro organismo que se apodera do seu, se torna uma outra pessoa. Então Paulo está dizendo que estamos nós aqui sozinhos e o pecado tem um corpo dele que pode se unir ao nosso corpo. E a palavra pecado usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 6:6 é a amartia que eu disse. É a potestade do pecado. Esse é o corpo do pecado. Uma natureza demoníaca que pode se apoderar da nossa natureza humana. Aí Paulo está dizendo que em Cristo ele é desfeito.
Mas o que é mais interessante é que no 5, o apóstolo diz, olha, uma vez que nossa união com ele se assemelhou com a sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana agora ficou difícil para nós, porque o evangélico tem uma morte identificada à morte de Jesus. Nem todo evangélico está crucificado. Aqui a gente já define a salvação do andar inferior, que é a origem de quase todos os nossos problemas. Paulo está dizendo assim, ó, Jesus não morreu? Estamos na morte, crucificados com ele. Ou seja, o resultado disso, crente consciente de sua progressão. Chamo isso de download espiritual. Você vai baixar um aplicativo, 5%, 10%, 15%, 20%. Essa é a nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso também em outro verso. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Ai, Paulo, então a salvação não está completa? Tá, a eterna. Está falando de agora, desenvolve tua salvação. Ou seja um salvo para lá, mas seja um salvo para lá a partir de agora. Por isso que o crente tem medo do mundo. E esse medo do mundo é a herança do nosso pai Adão. Depois que ele perde a presença, ele passa a julgar que a santidade é geográfica. Então ele ouve a voz do Senhor e a partir daí, toda a santidade evangélica é uma santidade da aparência. É uma busca por santidade, onde a gente se esconde de Deus, procura o melhor lugar geograficamente santo. Ouviu o irmão no teatro, hein, varão? Cuidado, hein? Ouviu o irmão ali no jogo de futebol, tá amarrado, hein, querido? Ó, eu vi o irmão no estádio, olha, eu vi o irmão ali, ó. E a santidade virou aparente. A matéria aí nos jornais, pastor Anderson dentro da boate. Essa viagem minha para Curitiba agora. Uma banda evangelística dos Estados Unidos, evangeliza jovens há quase 30 anos de idade, maiores ministérios de evangelismo, de missões urbanas. É tão lindo que eles não vêm para o Brasil para tocar dentro de uma igreja. Por quê? Vai dar de comer para quem já está empanturrado de comida? Nós vai para a boate mesmo. Não porque é um lugar do nosso prazer, mas é o lugar do nosso testemunho. Eu não sou sal da igreja, nem luz da igreja. Está lá, Mateus 5:13. Eu sou luz de quê? Sal de quê? Quem não trabalha, dá trabalho. Entendeu? Está cuidando de ninguém, não evangeliza ninguém. Aí quando vê alguém em um lugar não geograficamente santo, você acha que aquela pessoa está lá fazendo o que você faria porque você é um crente carnal. Que tal supor que eu estou lá evangelizando, fazendo a diferença? Aí pega esse crente agora, você descobre por que a vida particular dele está essa desgrameira toda. E assim, ó, não vive nada. Ele tem opinião certa sobre tudo. Percebeu? Qual a luta da idolatria política? E evangélico? O que você acha do gay? O marido que bate na esposa indo para onde? Evangélico? Gay? Igreja dos marido que trai a esposa? Quem? A igreja está cheia, entendeu? Pessoas que apontam quem está morto espiritualmente, mas nunca revela a sua vida em Cristo.
para influenciar outras pessoas. Então ele sabe o que está errado no mundo, mas ele não apresenta a vida dele certa. Então ele sabe para onde o gay vai. Olha que arrogância, sendo que a salvação pertence ao Senhor. Amém? E o gay vai prestar conta dele sozinho, porque a salvação é individual. A porta é estreita, um por um entrando. Aí a pessoa tem ousadia de dizer para onde o outro está indo, mas não tem a convicção de mostrar para onde ele está indo. A arrogância evangélica, a arrogância do pródigo que acha que não perdeu. A parábola mostra que foi gastar a herança do pai vivo, era tão fiel que fez da fidelidade um bezerro de ouro, não conseguiu se alegrar com o pai ao perdoar o irmão. É escrito que o coração dele se encheu de raiva com o perdão que o pai deu. Esse é o evangélico. Não é pleno espiritualmente. Se torna vigilante da vida do irmão. Diz, eu nunca fiz isso. Sou fiel. Sei no Bolsonaro. Não falta uma escala. Fiz isso e aquilo. E o pai assim, assustado, dizendo, ok, que bom que você é fiel. Que bom que você nunca pecou. Mas o centro do evangelho é o amor e o perdão. Você não está conseguindo perdoar o seu irmão. Querido, quem nasceu de novo? Qual é o prazer de alguém que nasceu de novo? É o centro. É o centro do evangelho. Crente convertido tem prazer no perdão. Então, se tem crente que acha que o perdão é um problema, essa pessoa não nasceu de novo, cara. Aí chuta como que vai estar o casamento. Chuta como está o casamento do pródigo que não se perdeu. Entendeu? Ali, ó, a parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola é sobre Deus como pai. E mostrando que os dois filhos são problemáticos. O de esquerda e de direita. Os dois não conhecem o pai e não usufruíram do benefício de ser filho de pai amoroso. Um foi lá, sexo livre, responsabilidade, legalize já, todas as pautas progressistas, e ficou fiel, conservador. Mas a parábola mostra que os dois são um problema. Porque o que foi não respeitou o pai, e o que ficou foi tão fiel que não conheceu o pai. Porque o alvo o evangélico fiel da parábola não era agradar o coração do pai, era ter uma festa que celebrasse a santidade dele. Olha só, pastor, o Senhor nunca fez uma festa. Ou seja, esse crente que sou digno da ceia, não assisto novela, não falo palavrão, nem futebol eu ouço, a saia da minha esposa é abaixo do... Ela não usa batom vermelho, meus filhos é aqui na marra, todo dia... Tem que decorar um versículo. Talvez você esteja mais perdido no geral de Deus. Talvez. É muito bom ser fiel. Não estou pregando contra a fidelidade. Mas existem fidelidades que são orgulho disfarçado de santidade, porque no fim você quer uma festa. Então, se você deixou de fazer algo para no fim você ser celebrado, o Senhor nunca matou um boi e fez um churrasco para celebrar. Olha o que ele diz. Olha o que a gente está dizendo para Deus, sou dizimista fiel. Tem um ministério, eu isso, eu aquilo outro. Vai assim, eu tenho... Tu poderia ter matado o boi e feito um churrasco, chamado os amigos. Então, a parábola do filho pródigo mostra que está disponível. Cabe aos filhos a responsabilidade da decisão. Ficar lá dizer eu quero e não te quero. Okay. Então, olha só. Os dois são filhos, portanto, os dois estão salvos. Amém?
Um perdido dentro da casa do pai e um perdido fora dela. Ou seja, dois não quiseram essa conversa. Os dois ficaram aqui na salvação que o pai dá gratuitamente. Amo, aceito e perdoo meus dois filhos. Mas a parábola mostra que os dois são problemáticos porque não se aprofundaram na reunião com o pai. Então um falou, eu quero dinheiro para ir gastar. O outro disse, eu quero ser fiel para me orgulhar. Aí o pai, o que posso fazer? Pode estar falando para fazer a decisão. Bom pastor e marido. Ela quer ser uma mulher de oração. Vi situações. Deixou de ser mulher porque é mulher de Deus. Deixou de ser mulher porque é mulher de oração. O pastor foi demitido em Brasília. Era uma reunião. Pastor. Se você fosse mulher de Deus, a primeira coisa que você faria quando era tirar a alça do seu. As pessoas acham isso. Santidade é sair da humanidade, entendeu? Não, pelo contrário, quanto mais santo, mais gente você é. Quanto mais santo, mais humano. Então, se você tem uma espiritualidade que você não interessa mais pela terra, não. Diz que é santa e passando fome, literalmente. Falar sobre isso, tá? Paulo diz que todo dia tem domínio próprio. Quem não quer, não tem. Não traga as crianças. Sábado à noite, não traga as crianças. Vai rasgar o verbo aqui. Oposto. Quem quer? Tá tão ruim. Quem quer? O marido tá assim, ele é incentivado pelo reconhecimento, a homenagem, a honra da esposa. Ele tá descabelado, fedendo com camisa do Lula ou do Bolsonaro. Entendeu? Ninguém quer. De tão ruim tá o casamento de vocês, ninguém quer. Aí depois culpa o diabo, e o diabo diz, eu não estou casado com ninguém. Vocês que estão casados, não sou eu que estou casado. Então o diabo tem culpa naquilo que é culpa dele. É responsabilidade. Mesmo. Amém ou ai de mim? Tem uns irmãos, umas irmãs com cara feia. Olha para mim, irmão. Duas caras feias, vê se eu vou ter cara de cara feia. Olha pra minha cara. Já estou acostumado com cara feia, me olho no espelho todo dia. Mas é isso que a palavra faz mesmo. Deixa triste, mal-humorado, deixa. Porque ele ousa falar isso para mim. É assim que. Por quê? Você sai bem de um culto, não foi culto. Porque culto não faz bem para crente. Para crente, culto faz mal. Porque no culto, a terra perfeita está lidando com a terra imperfeita. Deus perfeito está lidando com o povo perfeito. Culto bom é culto que deixa crente com. Está aí ponderando e refletindo. Eu achei que estava bom, é nada. Estou longe ainda. É isso. A tristeza segundo Deus, Paulo diz, vai gerar o quê? Salvação. É bom você sair de um culto triste. Ser feliz a longo prazo do que deixar você feliz para deixar você triste na semana. É melhor ficar triste
alguns dias para ficar feliz para sempre. É o oposto. E amanhã, que horas? Fica de pé, vamos orar.